Eu sou o professor Cláudio, de Matemática, da Rede Municipal de Ensino de Barra Mansa. O objetivo deste vídeo é dar uma pequena orientação sobre o plano de estudo dirigido número 4 do Ensino Fundamental do 9º ano, em Matemática, cujo tema é Planeta Terra, Casa Comum da Humanidade. Então vejamos aqui a seção 5, que é da Matemática. A água que forma oceanos, rios, lagos e calotas polares compõe um conjunto chamado hidrosfera, de volume estimado em 1,5 vezes 10 elevado a 21 litros, e que cobre cerca de 75% da superfície terrestre. Observe o gráfico ao lado sobre a distribuição da água no mundo e responda às questões a seguir. Então, aqui ao lado nós temos, no primeiro gráfico, que aliás é um infográfico, nós temos aqui que de toda a água da superfície terrestre, 97,5% é água salgada e apenas 2,5% água doce. Sendo que desses 2,5%, 68,9% são as calotas polares, 29% são as águas subterrâneas. Apenas 0,3% corresponde aos rios e lagos e 0,9% outros. Vamos ao item A. Determine o volume da água salgada do planeta em litros e em notação científica. Obviamente eu não vou resolver esse problema, mas para ajudá-lo eu vou pegar um exemplo bem próximo, bem parecido. Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar, cujo volume total é de 6,1 vezes 10 elevado a 22 litros. Seu corpo é rochoso como a Terra. O núcleo interno de metal preenche 85% do volume do planeta. Então, qual é o volume do núcleo de Mercúrio? Primeiramente, nós observamos que o volume total do planeta Mercúrio está representado por um número que vocês certamente já viram. É um número em notação científica. E o que caracteriza esse número para ele ser chamado de notação científica? É que todo número em notação científica ele é composto de duas partes. A primeira parte é o número decimal, que varia de 1 até antes de 10. 9,99999, por exemplo. E a segunda parte é a potência de 10. Assim, esse número está escrito em notação científica. E aí vem a pergunta, para que escrever um número em notação científica? Porque se nós escrevêssemos esse número em decimal, olha como ficaria. 61 seguidos de 21 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21. Olha o tempo que eu gastei para escrever esse número. Não é nada interessante? Não só pelo tempo, olha o espaço que ele ocupa. E olha a dificuldade de fazer a leitura desse número. Sem falar no cálculo. Como fazer um cálculo com um número desse? Então, pensando nessas questões todas, a matemática resolveu criar esta forma de escrita chamada notação científica. Ela é usada quando o número é muito grande, como esse que está aqui, ou também quando o número é muito pequeno, ok? E também vai facilitar nos nossos cálculos, e vocês vão observar aqui. Note que 85% desse volume é do núcleo interno. E a pergunta é, qual é o volume desse núcleo? Muitos problemas que envolvem porcentagem podem ser resolvidos por vários caminhos, através de fórmulas e outras coisas mais. Mas muitos alunos, até mesmo você que está aí no 9º ano, certamente já fez probleminhas envolvendo porcentagem através da regra de 3. E é exatamente esse caminho que nós vamos fazer aqui. Agora, como é feita a regra de 3? Certamente você já fez vários problemas com a regra de 3. Então vamos recordar rapidamente.
A gente faz assim, monta o esqueminha da regra de 3, considerando o total, e esse total é o volume, que representa a porcentagem total, óbvio, isto é, 100%. E parte desse total, que nesse problema é o que nos interessa, é o volume do núcleo, corresponde à porcentagem dada, no caso aqui, 85%. Agora nós vamos substituir os valores. Como eu falei, o total é o volume total de mercúrio, isto é, 6,1 vezes 10 elevado a 22. É bom lembrar que a regra de 3 é um esquema que retrata a proporcionalidade. Então, nós vamos montar, na verdade, a proporção. Isto é, 6,1 vezes 10 elevado a 22 está para a parte que nos interessa, que nós vamos chamar aqui de x, assim como 100% está para 85%. Podemos, para facilitar, simplificar os símbolos de porcentagem. E aí vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções, multiplicando o cruzado. Ou seja, x vezes 100, 100x, e 6,1 vezes 10 elevado a 22 vezes 85. Vamos inicialmente indicar esse produto, depois a gente vai multiplicar. 6,1 vezes 10 elevado a 22 vezes 85. E aí, o que nós vamos fazer? Para facilitar a nossa vida, nós vamos primeiro converter esse 100 em potência de 10. E do outro lado, a gente vai multiplicar os números que não têm a potência de 10, isto é, 6,1 vezes 85. Ok? Então, teremos assim, 10 ao quadrado, que é a potência de 10, que é o 100. E agora a gente vai multiplicar o 6,1 por 85. Podemos fazer rapidamente aqui no cantinho, né, no nosso rascunho. 6,1 vezes 85. Então, esse produto ficou 518,5 vezes 10 elevado a 22, uma vez que a gente não multiplicou a potência, e nem dá para multiplicar a potência. Agora, a gente vai pegar esse 10 ao quadrado, já que a gente quer o x, e vai usar a operação inversa, isto é, se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo, né, com a operação inversa. Portanto, vai ficar assim, x igual, no numerador, 518,5 vezes 10 elevado a 22, dividido por 10 ao quadrado, porque o 10 ao quadrado estava multiplicando, passou dividindo, certo? E aí, para resolver isso, é simples. É só aplicar a propriedade de potência de mesma base, a divisão de mesma base. Isto é, nós vamos dividir 10 elevado a 22 por 10 ao quadrado. E esses 518,5 a gente repete. Então, 518,5 vezes 10 elevado a 22 dividido por 10 elevado a 2, divisão de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes, certo? Então, 22 menos 2, 20. Pronto, aí está o valor de x. Só que, como eu falei no início, esse número não está em notação científica. Lembra que eu disse que a notação científica ela tem duas características, ela é dividida em duas partes? A primeira parte é o número que vai no máximo até antes de 10, de 1 a 10. Observe, 6,1 é o número que está antes de 10. Agora aqui, o nosso número que compõe a primeira parte é 518,5. Esse número é muito maior do que 10. Então, embora a segunda parte seja a potência de 10, mas a primeira parte não atende à condição de notação científica. Então, é necessário converter esse número para que ele fique menor do que 10. E aí, basta andar com a vírgula. Observe que
para que ele seja menor do que 10, a vírgula tem que sair daqui e parar aqui. Ou seja, vai ter que ficar 5,185. E toda vez que você anda com a vírgula para a direita ou para a esquerda, você está trabalhando com potências de 10. Como nós andamos duas casas, é 10 ao quadrado. Então, nós temos que compensar isso colocando 10 ao quadrado. E o 10 elevado a 20, a gente repete aqui do lado. Para que fique melhor entendido, eu costumo brincar da seguinte forma com os meus alunos. Como é que eu sei que é 10 ao quadrado? E por que é quadrado? Por que o expoente é 2? Simples, porque ele andou duas casas. Agora, a potência poderia ser positiva ou negativa. Alguns professores ensinam para os alunos um macetinho. Se você anda para a esquerda, a potência é positiva. Se você anda para a direita, a potência é negativa. Eu, particularmente, não gosto disso, porque isso acaba confundindo a cabeça do aluno. Então, eu vou dar uma outra dica para você. Você pode fazer o seguinte. Observe que o número, inicialmente, é muito maior do que 10, 518,5. Ao andar com a vírgula, ele ficou naquela condição, menor do que 10. Então, o número diminuiu. De 518, ele passou para 5,185. Então, como ele diminuiu, para compensar isto, a gente aumenta a potência positiva. Portanto, 10 elevado a 2. Se fosse o contrário, se o número fosse muito pequeno, a gente teria que aumentá-lo para que ele ficasse entre 1 e 10. Então, o número pequeno, se aumenta o número, a gente teria que diminuir a potência. Nesse caso, a potência seria negativa. Deu para entender a ideia? E aqui, o 2 indica o número de casas que eu andei. Se eu tivesse andado 3 casas, seria 3. 4 casas seria 4. E assim por diante. Portanto, para concluir, basta agora utilizar a propriedade de potência. Portanto, a primeira parte já resolvemos. Vai ficar assim mesmo, isto é, x igual a 5,185. E aqui, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma-se os expoentes. 2 somado com 20 dá 22. Pronto, aí está a resposta final. 5,185 vezes 10 elevado a 22 litros. Esse é o volume do núcleo interno de Mercúrio. E faz sentido, porque observe, o volume total do planeta Mercúrio é 6,1 vezes 10 a 22. A maior parte desse volume está no núcleo, porque corresponde a 85%. Então, 5,185 é menor do que 6,1 vezes 10 elevado a 22. Então, esse número aqui é perfeitamente razoável para o problema. Deu para entender isso? Isso é muito importante, interpretar os números, né? Ver que realmente faz sentido. Ele é menor do que o total, e tinha que ser, porque ele é parte desse total. Ok? Voltando para o texto, o item A ele pede para determinar o volume de água salgada do planeta. Então, se você entendeu o exemplo que eu acabei de fazer, o volume total de água da superfície terrestre está aqui em notação científica. E a parte que ele quer que você calcule, que é o volume da água salgada, você vai trabalhar com essa porcentagem. E vai montar a regrinha de 3 como eu fiz. Viu como é simples? No item B, ele pede agora o volume de água doce. Você vai usar o mesmo raciocínio, só que a porcentagem agora é 2,5%. E, novamente, você vai trabalhar com o volume total escrito em notação científica. Viu como é simples? Vamos ao item C. Pesquise sobre os impactos da poluição das águas no mundo e construa o infográfico na forma de cartaz, chamando a atenção dos leitores para os impactos da poluição das águas. Pensando na conscientização das pessoas, após a construção, fixe o cartaz em local de fácil visualização na comunidade ou na escola, no seu bairro, onde quer que seja. Não esqueça de fotografar e, de preferência, imprimir essa foto,
para que você possa anexá-la a este pad e para que o seu professor possa ver o seu trabalho, ok? Quanto à palavra infográfico, você deve pesquisar isso na internet. Você vai encontrar vários exemplos, até vídeos infográficos. Esse gráfico que está aqui do lado é um infográfico de certa forma, ok? Agora vamos à questão número 1. Cada pessoa produz, em média, 800 gramas a 1 quilo de lixo por dia. Isso significa que em São Paulo são gerados aproximadamente 15 mil toneladas de lixo por dia. Isso equivale a 3.750 caminhões-baú por dia. Use essas informações para responder às questões a seguir. Letra A. Pesquise a quantidade atual de habitantes em Barra Mansa e calcule a quantidade de lixo produzida por dia em nossa cidade. Considere que cada pessoa produz em média 900 gramas de lixo diariamente. Então você vai ter que pesquisar para saber a população de Barra Mansa. Eu vou logo te dar uma dica. Não busque a informação no primeiro site que você encontrar. Aliás, o site correto para buscar essas informações de população é o IBGE. Aqui você vai encontrar dados atualizados da população, não só de Barra Mansa, mas do Brasil inteiro. Então, vá nesse site. Só que eu não vou fazer essa questão, claro, eu vou buscar outra cidade. Eu vou pegar, por exemplo, uma cidade, inclusive, de outro estado, uma cidade que eu acho muito bonita, que é Juiz de Fora. Então, vem comigo que eu vou te mostrar a pesquisa. Número de habitantes de Juiz de Fora. Vamos abrir aqui o site. E aqui, já atualizado, nós temos a população estimada, porque não foi feito o censo devido à pandemia, que estava para ser realizado esse ano, aliás, né? Mas nós temos aqui um número bem mais razoável, isto é, 573.285 habitantes. Então vamos copiar esse dado para o nosso probleminha. Calcule a quantidade de lixo produzida diariamente na cidade de Juiz de Fora em toneladas. Lembrando que isso é apenas um exemplo, você vai fazer em relação aos dados de Barra Mansa. Então, para a cidade de Juiz de Fora, nós temos 573.285 habitantes. E a quantidade de lixo produzida diariamente por pessoa é, em média, 900 gramas. Inicialmente, nós vamos converter 900 gramas em quilo, ou seja, 0,9 quilo. Portanto, para saber o total de lixo produzido pela população de Juiz de Fora, basta multiplicar o número de habitantes, isto é, 573.285, por 0,9 quilo. Então, vamos fazer aqui no rascunho. Portanto, o total de lixo produzido em quilo pela população de Juiz de Fora é 515.956,5 quilos. Só que o exercício pede em toneladas. E você sabe que uma tonelada corresponde a 1.000 quilos. Portanto, a cada 1.000 quilos você tem uma tonelada. Assim como nós temos aqui 515 mil, então nós teremos 515 toneladas. Portanto, o total em toneladas é 515,9565 toneladas. Então, aqui está o total de lixo produzido na cidade de Juiz de Fora. Então você entendeu o exemplo, basta você seguir a mesma estrutura, a mesma lógica e resolver facilmente. Vamos dar continuidade ao exercício então? No item B, diz assim: além de Barra Mansa, escolha mais 3 cidades, pesquise a quantidade de habitantes e calcule a quantidade de lixo produzido diariamente. Então você vai escolher mais 3 cidades. Eu não vou
fazer essa pesquisa, eu vou supor uma cidade qualquer e vou apresentar aqui o resultado. Claro que você vai pesquisar, né? Muito bem. Depois de realizada a pesquisa com mais 3 cidades, através do site do IBGE, calculamos o total de lixo produzido por elas. É claro que isso aqui são exemplos, é claro que os resultados estão certos de acordo com o número de habitantes. Então, o item B é exatamente isso, apresentar, claro, os cálculos, né? Aqui eu não apresentei os cálculos, mas vocês, na hora de devolver o exercício, devem mostrar os cálculos também, certo? Vamos, então, concluir o exercício com o item C. Construa uma tabela relacionando o nome das cidades e a quantidade de habitantes e a quantidade de área de lixo produzido. Então, aqueles resultados obtidos ali serão convertidos em uma tabela. E depois, o exercício aqui vai dizer para construir um gráfico de coluna com essas informações e marcar a média calculada em cada coluna. Já temos aqui uma apresentação em forma de tabela, mas para construir o gráfico de coluna, nós vamos apresentar uma sugestão. Vocês poderão fazer de acordo com a ferramenta que vocês tiverem em mãos. Se vocês tiverem somente um papel, borracha, caneta, lápis de cor, vocês deverão construir a tabela e depois fazer o gráfico. Entretanto, existe um caminho muito mais prático. Em tempo de tecnologia, o computador é uma ferramenta formidável. Então, nós podemos fazer esta tabela, bem como o seu gráfico, numa planilha eletrônica. A maioria de vocês tem uma conta no Google. E aí vocês poderão acessar a planilha eletrônica do Google, que já está disponível para todos os usuários. E é o que nós vamos fazer aqui. É necessário que você depois imprima isso para apresentar esses resultados para seu professor corrigir. Então vejamos aqui como vamos construir a planilha eletrônica. Para ter acesso à planilha eletrônica do Google, é necessário que você tenha uma conta Google. Você vai precisar logar e depois você vai vir aqui nesses 9 pontinhos. Basta procurar aqui, ó, planilha. Clica e já vai abrir uma planilha. Aliás, vai abrir uma página onde você poderá criar uma planilha. Então, nós vamos criar aqui uma planilha em branco. Bom, nessa planilha nós vamos trazer os dados para cá. Cidade, número de habitantes, total de lixo, a primeira cidade de Juiz de Fora, aqui estão os resultados, as cidades A, B e C, que foram exemplos aleatórios, e os dados aqui do número de habitantes são dados aleatórios, mas o cálculo está correto. Nós fizemos o mesmo cálculo, considerando 900 gramas por habitante. E aqui já temos o resultado em toneladas. Observe que precisamos dar uma visibilidade melhor para essa planilha. Então, nós vamos primeiro organizá-la, formatá-la, melhorar os dados. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar aqui linhas de grade. Então, nós vamos vir aqui em bordas, colocar todas as bordas. Observe que o número de habitantes está estourando aqui essa coluna, né? A coluna B. Então, a gente pode chegar aqui no cantinho e aumentar um pouco para que não fique ocupando o espaço da outra coluna. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Pronto. Assim nós temos uma organização um pouquinho melhor. Cidade também, para ficar de acordo com os outros títulos, vamos escrever em maiúsculo, né? E agora nós vamos centralizar estas informações. Então marca todas as células com o mouse e vem aqui em alinhar na horizontal e no comando centro. Agora, para ficar mais apresentável ainda, os títulos das colunas podemos sombrear. Por exemplo, um rosa, mais clarinho. As cidades aqui também podemos dar um destaque, vamos sombreá-las com um verdinho mais clarinho. Então nós temos aqui a tabela pronta.
Aí você deve imprimir essa tabela para apresentar para o seu professor. Você pode até aumentar o tamanho dela se quiser, mas contanto que você possa imprimir de um tamanho bom, né, que caiba numa folha. Agora falta fazer o gráfico, ele pede para fazer o gráfico. Então, para encerrar o nosso trabalho aqui, nós vamos marcar a primeira coluna da cidade e o total de lixo, que é o que nos interessa. Agora nós vamos vir aqui, nesse comando, inserir gráfico. Pronto, aí está o gráfico. Porém, nós precisamos organizar isto, né? Nós podemos melhorar esse título. Total de lixo produzido diariamente. Podemos mudar a cor do título, colocar um vermelho se quiser. Podemos colocar um negrito. Observe que aqui no eixo horizontal tem os nomes das cidades, né? Juiz de Fora, cidade A, cidade B, cidade C. Também no eixo vertical temos aqui uma graduação. Podemos arrastar o gráfico para o canto, se você vai imprimir isso numa folha. Então ele deve ficar do lado da tabela. E aí você pode imprimir. Observe que ao passar o mouse, você tem os valores exatos. Aqui mostra apenas uma margem, certo? Aqui aproximadamente 500, um pouco acima do 500, um pouco abaixo de 750, aqui antes de 1000. Então nós temos o gráfico. Observe que a cidade C produz pouco lixo porque é uma cidade pequena. Ok? Aí está o trabalho. Você só imprime e anexa ao seu trabalho e devolve na escola. Ok? Era essa a minha contribuição para vocês do PED 4. Espero que tenham gostado e até a próxima oportunidade.